Olá, pessoal. Hoje nós iniciaremos com filosofia. Em filosofia, nós abriremos a apostila e colocaremos na página 16 e colocaremos a data, tá bom? Então, no início da apostila, no início da página 16, colocaremos 14/7, lá em cima na página. Então, vamos começar agora. Aqui a Pro está compartilhando com vocês o material de hoje. Em filosofia, também encerraremos hoje o conteúdo. Filosofia é uma disciplina que nos faz pensar, refletir sobre as coisas ao nosso redor, sobre as coisas que estão, as nossas atitudes, enfim. Vamos lá. Após colocar a data, nós vamos para as páginas subsequentes. A primeira página está escrito assim: pensar para cuidar. Pensar nos ajuda a entender como são as coisas que já existem e a criar coisas que ainda não existem. Também nos ajuda a nos colocarmos no lugar de outras pessoas e até mesmo de outros seres vivos. Assim, é possível compreender melhor os sentimentos, as ideias e as necessidades de cada um. Portanto, você pode pensar para cuidar de si mesmo, dos outros e de tudo que existe à sua volta. Isso contribui para melhorar a sua vida e também a sua convivência com as pessoas e com a natureza. Aí, pessoal, na outra página, nós temos uma brincadeira para fazer e depois uma atividade. Lá no material de apoio, tem essas fichinhas aqui, tá? E aí, como nós vamos fazer essa brincadeira? Primeiro, vocês vão lá no material de apoio, vão pegar os cartõezinhos e vão separar. Cada cartãozinho tem uma função, tá escrito alguma coisa. Por exemplo, temos aqui, cuidar de um brinquedo, cuidar de um livro, cuidar de uma escola, cuidar de uma planta, cuidar de um animalzinho, cuidar da natureza, cuidar de um bebê, cuidar de si mesmo, cuidar da saúde e outros também aqui no final. Então, pessoal, o que nós vamos analisar? Por exemplo, para cuidar de uma planta, o que nós temos que fazer? Vocês pegaram a fichinha, cuidar de uma planta. Para cuidar de uma planta, a gente já sabe que tem que fazer o quê? Regar e colocar na luz do sol. Então, esse é um cuidado com a planta. Se você pegar outra fichinha, cuidar da natureza. Se eu quero cuidar da natureza, para eu cuidar da natureza, eu não tenho que arrancar as plantas, né? Eu tenho que cuidar, não deixar que não pisar na planta, para que ela não morra, não estrague, não, né? E esteja sempre ali. E aí vocês vão pegando a fichinha e vai falar uma atitude que você tem que fazer para cuidar dessa coisa, tá bom? Então, aí das sugestões, por exemplo, tem lá, cuidar do brinquedo. O que eu tenho que fazer para cuidar dos brinquedos? Eu tenho que guardar os brinquedos. Se eu deixar espalhado, eu posso pisar em cima, né? Alguém pode pisar também, eu posso perder e isso não é cuidar. Na outra aqui, para eu cuidar da saúde. Para eu cuidar da saúde, eu tenho que ter uma boa alimentação. Aqui embaixo, para cuidar da escola. Um exemplo do que eu posso cuidar da escola é não riscar as carteiras. Lembra que a Pro conversa com vocês sobre não riscar as carteiras? E depois tem aqui, para cuidar de si mesmo. Para cuidar de si mesmo, a principal coisa é ter uma boa higiene. Quando eu escovo os dentes, quando eu penteio o cabelo, quando eu corto as unhas, né? Quando eu tomo banho, eu estou cuidando de mim. Então, ter uma boa higiene é um exemplo
de cuidar de si, tá bom? Então, vamos lá. Essa imagem, até também vocês fizeram um trabalho sobre isso, né? Essa imagem mostra um quero-quero, ave que vive nos campos do Brasil e de outros países. Ele é chamado assim porque seu canto parece dizer quero, quero. Há também uma lenda para explicar o motivo desse nome. Conta a lenda que um pássaro solitário repetia sem parar: quero! Entrava na conversa das aves e, antes de saber o que elas estavam falando, gritava sempre a mesma palavra: quero! Um dia, uma sábia coruja decidiu ajudar o pássaro. Disse a ele que, para viver bem, é necessário querer 2 vezes. O pássaro pediu para que ela explicasse o que isso significava. E pela primeira vez prestou atenção no que uma ave estava dizendo. Então a coruja disse que devemos querer o bem e a felicidade para nós, mas também devemos querer o bem e a felicidade para o outro, para os outros. Deste dia em diante, o pássaro passou a cantar: quero, quero. E também ficou conhecido por esse nome. Escreva o ensinamento que o pássaro quero aprendeu nessa história. Vocês colocaram também no trabalhinho. Então, a principal, né, uma sugestão que a Pro colocou, que devemos querer bem a felicidade para os outros, tá? Pensando nos ensinamentos do quero, que você aprendeu, observe as situações indicadas a seguir. E vamos conversar sobre as perguntas que acompanham cada situação descrita. Então vamos lá. A Ana contou um segredo à Júlia. Mais tarde, a Júlia contou esse segredo para as outras pessoas. Que motivo pode ter levado Júlia a agir assim? Pessoal, o que a Júlia fez não foi legal, né? Então, ela pensou antes de fazer? Ela pensou na atitude dela? Ela pensou no que a Ana ia sentir? E o que a Ana sentiu, pessoal? A Ana ficou feliz ou triste? Ela ficou triste. Por quê? Porque ela pediu para a Júlia não contar para ninguém. E a Júlia fez totalmente o contrário. Outra situação. O Pedro não trouxe lanche, então a Luísa dividiu o lanche dela com o Pedro. Que motivos pode ter levado a Luísa a agir assim? Então, tem vários motivos, né? A Luísa pensou no amigo dela, que estava sem o lanche, né? Já pensou se fosse com ela? Não ia gostar de ver o amiguinho passando fome na hora do lanche, né? Sendo que ela tinha um lanche. Aí ela compartilhou. E o que o Pedro sentiu? E por quê? O Pedro sentiu gratidão, porque ele reconheceu que a Júlia, que a Luísa ajudou, né? No momento onde ele tinha esquecido o lanche. Então, ele ficou bem feliz, porque ele achou a atitude dela bem bacana. Na outra situação, nós temos aqui. Os amigos de Bianca inventaram um apelido para ela. Olha a cara da Bianca. A Bianca, gente, né, não está se sentindo bem ali nessa situação. Que motivos podem ter levado os amigos de Bianca para agir assim? Eles podem ter querido brincar com ela, inventar uma brincadeira. Só que a brincadeira só é legal quando é boa para as duas partes, né? A partir do momento que você brinca com um colega e ele não tá achando legal, essa brincadeira também não é legal. O que a Bianca sentiu? E por quê? A Bianca, ela tá ali, ela não gostou desse apelido. Por quê? Porque era uma coisa que incomodava ela, né? Então, antes da gente fazer isso, vamos pensar se a brincadeira que eu vou fazer, o meu amigo também vai achar bacana. Na outra situação, os colegas de Luca não deixaram participar da brincadeira,
Ó, pessoal, isso acontece na sala de aula, né? Mas agora a gente vai pensar bastante antes de fazer. Então, que motivos podem ter levado os colegas de Lucas a agir assim? Então, pessoal, os colegas que estão brincando, eles podem não ter pensado que o amigo ia ficar triste, né? E que se entrasse mais gente na brincadeira ia atrapalhar. Então, o que a gente deve pensar? E se fosse comigo, eu ia gostar, né? Se eu fosse entrar numa brincadeira e a pessoa falasse, não, então vocês não iam se sentir bem, né? O Lucas, ele não se sentiu bem. Por quê? Porque ele se sentiu excluído da brincadeira. Ele também queria se divertir. Então, quando alguém perguntar, posso brincar? Pessoal, quanto mais gente para aproveitar a brincadeira é melhor, tá bom? A Laura não conseguiu fazer uma tarefa da escola, mas o irmão ajudou a menina. Que motivos pode ter levado o irmão de Laura a agir assim? Então, o irmão da Laura viu que ela estava precisando de ajuda, pensou e foi ajudar, e se sentiu bem com isso, porque ele sabia como ajudar. E o que a Laura sentiu? A Laura, ela sentiu gratidão, ela ficou bem feliz do irmão dela ter podido ajudar naquele momento. Então, isso causou felicidade para ela, certo? Outra situação é que o Fernando caiu da bicicleta. Os colegas dele estavam por perto e riram do que aconteceu. Que motivo pode ter levado os colegas de Fernando a agir assim? Ah, eles podem ter achado engraçado, né? O amigo cair da bicicleta. E o que o Fernando, ele sentiu? Ai, olha, ele pode ter sentido vergonha, porque ele caiu na frente de todo mundo. Ele pode ter sentido dor, porque ele pode ter se machucado. Então, antes da gente rir de que um amigo caiu, né, a gente deve pensar, poxa, meu amigo se machucou? E se fosse eu que tivesse caído ali, né? Ia ser legal os outros ficarem rindo? Então, pessoal, quando seus amigos caírem, tropeçarem, enfim, acontecer alguma coisa com eles, primeira coisa que vocês devem fazer é ver se eles estão bem. Depois vocês conversam e pode achar até engraçado da situação. Olha, lembra que engraçado você caiu? Ainda bem que você não se machucou, né? Mas no primeiro momento, vamos lá, vamos ajudar os nossos amigos que passaram por algum momento, né? De cair, de se machucar, né? Se fosse com a gente. Então, tudo isso que a gente conversou é sobre corrigir os pensamentos, né? Quando pensamos sobre algo, podemos nos enganar. Por isso é muito importante conversar a respeito dos nossos pensamentos. Afinal, uma boa troca de ideia pode nos ajudar a perceber e corrigir enganos. Então é isso, pessoal. Vamos sempre conversar. Quando você vai pensar, vai falar alguma coisa, você pensa antes, tá? Quando você vai rir de alguma situação, vê se não vai ofender ninguém, tá bom? Então vamos lá. Os pensamentos mencionados a seguir contêm enganos. Converse com os colegas a respeito deles. 1. A alface do poema saiu voando. Então, a alface do seu almoço também pode sair voando? Está errado, né? Ali é um poema, é uma história inventada. A nossa alface do prato, ela vem voando para a nossa boca, né? Então, a gente pega no garfo e come, ela não voa. Na 2, os passarinhos voam e as moscas também voam. Então, as moscas são passarinhos? Errado. Pássaros são aves e moscas são insetos. Então, não é só porque as duas voam que elas são passarinhos. Na 3, as pessoas não têm asas, então é impossível uma pessoa voar? Pessoal,
as pessoas não têm asas, mas se pegar um avião, ela não está voando. Então, aí está o erro. 4. A alface é um vegetal comestível, então podemos comer qualquer tipo de alface. Pessoal, aqui a alface é um vegetal comestível, então podemos comer qualquer tipo de alface. Essa daí tá certa, porque tem alface lisa, alface crespa, alface americana, enfim. Só que a única coisa que está errada aí é perceber se você vai gostar de toda a alface, né? Na 5, eu não gosto de comer alface, então ninguém deve plantar e cultivar alface. Tá bem errado isso, né? Se você não gosta de alface, eu posso gostar. Então, só porque eu não gosto, ninguém pode gostar, ninguém pode plantar e cultivar? Tá errado, né? Mesmo que eu não goste de um alimento, você pode gostar, os gostos são diferentes. E na 6, o passarinho está cantando na gaiola, então ele está feliz por estar em uma gaiola em vez de estar voando. Não, né, pessoal? Totalmente errado. O passarinho está cantando na gaiola porque é o instinto dele cantar, né? Mas ninguém gosta de ficar preso na gaiola. Então, o lugar dos passarinhos é na natureza, né? Então tá um pouquinho errado aí. Nas linhas a seguir, escreva uma frase contando o que você considera o mais importante estudar sobre os pensamentos. Então, pessoal, lembre-se, pensar nos ajuda a entender o mundo, criar coisas interessantes, a cuidar de nós, dos outros e de tudo que nos serve. Trocar ideia com os outros nos ajuda a pensar cada vez melhor. Então, eu coloquei uma sugestão aqui, que nós devemos pensar várias vezes antes de tomar atitudes ou falar algo, pois podemos cometer enganos. Bom, então isso é para refletir sobre as nossas atitudes, certo? Então, pessoal, em filosofia, nós encerramos a apostila e agora vocês vão terminar os exercícios, vamos continuar refletindo, tá bom? E boa aula para vocês.